Bem, boa noite. Queria saber se você gostou do rendimento do Bahia hoje, um placar magrinho 1-0 e a programação para quarta-feira, se você vai a João Pessoa e a equipe que deve jogar contra o Botafogo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que, assim, a gente sempre tem uma expectativa bastante alta. A gente sempre vende, né? Expectativa, Grupo City, essas coisas. Eu acho que nós jogamos um bom jogo, dominamos o jogo, não tivemos efetividade na hora que criamos, né? Mas vencemos pela 9ª vez jogando aqui. Acho que sempre terá dificuldades. As pessoas talvez vendam um mundo que não é o de verdade. Às vezes a gente consegue vitórias ou triunfos, como queiram. E muitas vezes a gente está, parece que sempre abaixo do que da expectativa, né? Outros times às vezes não têm tão bons resultados, mas parece que estão sempre acima da expectativa. E eu acho que isso é natural da imagem que se vende. Eu acho que isso é bem aceitável, da imagem que se vende. Mas eu acho que fechamos não fechamos, mas chegamos a 18 pontos numa competição que o outro grupo parece, ao que me consta assim, pela pontuação, pelo equilíbrio, me parece um pouco mais forte. E nós enfrentamos, faltando um adversário apenas do outro grupo, e conseguimos uma boa pontuação, garantindo o primeiro lugar em geral com uma rodada de antecedência. E agora nós vamos tentar fazer o que for necessário para que a gente se prepare bem para os jogos que são os mais importantes da competição. Nós vamos tentar estar bem ou tentar recuperar. Hoje Caio sai machucado, nós temos alguns outros jogadores um pouco cansados, temos áreas na seleção ainda que volta durante a semana, e nós temos que preparar o melhor que nós pudermos para os jogos que são os mais importantes para a gente. Boa noite, Rogério. O Bahia chega numa fase final de Copa do Nordeste e com uma pontuação bem vantajosa com relação aos demais. Eu queria até que já, sem pensar no Botafogo, qual a análise que você faz dessa primeira fase de Copa do Nordeste do Bahia, onde teve aquele tropeço lá no Piauí? Ali não foi tropeço, ali é impossível jogar. Para um time que põe a bola no chão e quer jogar naquele campo, naquelas condições, não é avaliável. Eu acho que os jogos que a gente tem um gramado bom e não produz, eu acho que esses são, logicamente, eu acho que precisam sempre de avaliação. Nos jogos onde são impossíveis jogar, aí é muito mais, é como jogar lá contra a Juazeirense, por exemplo, e você querer um futebol bonito, né? Você vai competir, você pode ganhar, pode perder. Eu avalio extremamente como positivo, né? Como treinador de uma equipe que é difícil você estar sempre focado com tantas viagens, jogos, e você, no mínimo, ter uma coisa, espírito vencedor. Isso o time não perde nunca, né? Se poderia ser mais fácil, claro que poderia. Hoje nós criamos tantas oportunidades de gol, mas é difícil você manter a concentração sempre, eu falo, né? Não é fácil. A gente teve algumas mexidas, hoje os jogadores vinham de um jogo, um clássico, né? Onde você coloca muita energia para vencer, e às vezes você perde daí um pouquinho o foco, mas eu valorizo muito o que os jogadores fizeram até agora. Claro que a gente sabe que só tem valor se você é campeão, se você ganha, mas eu fico feliz do que foi produzido de 6 de janeiro até o dia de hoje. Rogério, o time do Bahia venceu o jogo, teve oportunidades, mas me parece que foi talvez o jogo de menos acertos em passes no último terço do gramado. Isso, se realmente na sua visão aconteceu, em função de uma semana, digamos assim, desgastante, porque tinha um Bavi, que o Bahia precisava dos 3 pontos para estar mais tranquilo na própria classificação da Copa do Nordeste? Pode ser também que seja, não posso dizer, eu não sei, primeiro que eu não sei o índice de acerto de passe, então eu não posso falar porque eu não olhei ainda, então eu não sei se você viu a informação e está me falando ou se é uma opinião, eu não sei, né? Eu não vi ainda para lhe falar. Mas estava tendo jogo aqui no gramado ontem, se não me engano. Os caras jogaram aqui no gramado. Eu sei que o campo não é da gente, né? Mas tinha que ter um mínimo de bom senso para se manter. Todo mundo quer o espetáculo, né? Aí tava aqui, jogo de quê? Os pastores que estavam jogando, não sei que time que era. Não, eu tenho um evento, tudo bem, mas jogarem dentro do campo? Porra, aí vira várzea, né, cara? Com todo respeito, pelo amor de Deus, mas o campo de jogo não pode ser usado assim, de maneira assim. Quer dizer, pode, né? Porque é público, então pode. Eu que estou errado, na verdade, em falar que não pode. Mas não deveria, né? Não deveria.
Agora, aí o gramado vai sofrendo um pouco mais, também começa a bola a quicar um pouco mais, começa a ficar mais difícil pra gente. Mas eu vi com bons olhos que a gente criou. Eu acho que foi o jogo talvez com menor intensidade. Talvez não com maior erro de passe, mas por mais que queira motivar, gritar, parece que aquilo entra no cara e baixa um pouco a intensidade de jogo. E mesmo assim a gente teve boa finalização, não passou quase sustos praticamente. E venceu, que no momento depois de tantos jogos, eu acho que também é importante destacar que o time venceu. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo e pela classificação, né? Pela primeira posição no geral. A gente havia falado no último jogo do Bavi a respeito justamente do pijama training, né? De dar aquela descansada, de poupar alguns jogadores. Hoje, Cauli e Everaldo não vieram para o jogo. Qual falta esses jogadores fizeram na composição do elenco, se me permite 2 em 1, e como é que você encara essa semana de preparação para pegar a primeira final do Campeonato Baiano? Bom, nós trouxemos os que o departamento médico, de fisiologia, médico, nos deu a condição de trazer. Os jogadores que não vieram foi porque não reuniam condições, ou com chance de se lesionar, coisa assim. Então, e dentro do que nós fizemos, nós mudamos um pouquinho a característica, mas o modo como a gente joga, o Cauli, sem o Cauli, logicamente que muda, né, um pouco a maneira de jogar. Mas eu acho que não deixou de criar, não deixou de ter controle, não deixou de atacar, não deixou de, enfim, de ter a oportunidade de finalizar o jogo bem mais cedo, né, de fechar o jogo com 2-0 bem mais cedo. Mas, se você me disser que um Cauli não faz falta, claro que faz falta. Mas nós também temos que entender que em determinados jogos ele não vai jogar e nós temos que tentar compensar de uma outra maneira. Eu acho que o time não deixou de criar, não deixou de ter volume, mas jogou talvez numa intensidade um pouquinho abaixo do que costumeiramente joga. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. A gente vive um futebol brasileiro que carrega um contexto histórico de cobrança por resultado. E não importa se o clube joga quarta e sábado, terça e domingo, não importa, a cobrança por resultado é excessiva. O Bahia tem entregado resultados, tem feito uma primeira parte de temporada boa, mediante ao favoritismo que ele carrega nessas competições iniciais. E aí vem a segunda lacuna de cobranças, que são os desempenhos. O desempenho pelo alto nível de futebol, por quase nunca errar, por sempre ser superior aos adversários, que a gente sabe que é irreal e que não acontece porque são 11 contra 11 dentro do campo. Você, como um treinador e como um cara que trabalha todos os dias para atingir o alto nível do seu elenco, quais são os fatores que você considera como cruciais para poder analisar o seu trabalho e o trabalho do seu grupo como um trabalho de excelência? Veja bem, eu acho que o que mais altera para a gente é quando sai, por exemplo, um jogador como o Cauli. Ele não tem um substituto, não adianta, é difícil você encontrar um Cauli jogando como titular em outros clubes. Estou dizendo um Cauli no sentido de um jogador como o Cauli. É difícil você... Então, assim, as trocas... Esse modelo de jogo ele foi criado muito em função desses 4 jogadores. O Iago substitui o Everton? Claro que substitui. Até marca mais do que o Everton. Mas não é um demérito para o Iago. É difícil você ter a criatividade do Everton. É difícil você ser um 10 de movimentação. O Biel, ele tem talento para jogar e fazer, por exemplo, a do Cauli muitas vezes, mesmo não tendo o mesmo posicionamento do Cauli. Mas é difícil você ser tão cerebral como é o Cauli. O Jean Lucas é um 8 intenso. Difícil você encontrar. Então, assim, o problema é que os outros clubes, ou eu estou falando mais da nossa região, eles trocam jogadores que são do mesmo padrão. Então, o modelo de jogo, como não é de construção, na maioria são reativos, você tem uma boa marcação, os velocistas, você joga no erro do adversário. Quando você tem que construir o tempo todo e você começa a trocar, normalmente cai. Você gosta de carro? Vou te fazer uma analogia com o carro. Quantos carros você conhece que fazem de 0 a 100 em 3 segundos? Muito pouco. De 3 a 4 segundos, já tem bem mais. Os que passam de 4 segundos, já tem 50 modelos. Então é difícil você, quando você troca uma peça dessa, você conseguir uma substituição técnica para manter o mesmo padrão e nível de jogo. Então as dificuldades que nós temos são, quando substitui-se essas peças que o modelo de jogo foi criado, lógico, você é o treinador e tem que se adaptar. É difícil se adaptar dentro de um mesmo jogo, de uma mesma partida, mudando essas peças. Então, assim, o que nos falta, às vezes, é um substituto que mantém um padrão parecido, próximo, em determinadas funções. Em outro, para zagueiro, nós temos os zagueiros para jogar, já estão acostumados a construir o modelo como a gente quer.
Você tem Caio e Rezende, por exemplo, para jogar no meio, vamos supor, né? Estilos distintos, concorda comigo? Mas você consegue. Mas tem peças que ainda faltam para a gente, né? E tem peças que não chegaram ainda e que vão chegar. Mas isso faz com que o jogo, às vezes até o minuto 60 caminhe de uma maneira, e quando o minuto 60 chega, 65, 70, ele começa a mudar um pouco de afeição. Cabe ao treinador acertar? Claro que cabe, mas é difícil você mudar um modelo, ou é difícil entregar durante os 90 minutos quando as peças vão cansando. E até na pergunta do número de passes errados, pode ser também que o cansaço bate, mesmo numa peça que pensa diferente, quando o cansaço bate, ele também começa a errar um pouco mais. Rogério, boa noite. A intensidade é um tema recorrente nas suas entrevistas. Sempre em algum momento é porque eu gosto a palavra aparece, exato. Mas o que a gente viu até agora, até para poder dosar as trocas, dosar o time principal, ou encontrar, ou poder poupar os jogadores, a gente vê uma dosagem de intensidade. Quarta-feira é o último jogo de fase de classificação, né? A partir daí você só vai ter decisão e depois Campeonato Brasileiro. Como é que está se dando a preparação e qual a sua intenção, né, de percentual de intensidade durante a partida para essas partidas decisivas e ir para o Campeonato Brasileiro? Honestamente, nós vamos começar a se preparar essa semana para jogar, porque até agora faz muito tempo que a gente não faz um treinamento trabalhando, desenvolver a parte física ou ter ganho de parte física. A gente só se desgasta, recupera, tenta fazer parte tática, mas nem o condicionamento ideal para um intervalo de um jogo um pouquinho maior para outro, nós não tivemos. Nós vamos ter que criar uma condição para que a gente tenha um prazo um pouco maior para esses jogos, para tentar ser um pouco mais competitivo, como é o rival, que tem muita força física. Nós temos que ser superior tecnicamente, porque é um modelo de jogo que requer muito mais desgaste para a construção, e temos que também estar fisicamente mais inteiros para esses dois jogos. Cênio, boa noite. Você, como um dos grandes entendedores da posição, você poderia comentar um pouco sobre a atuação do Moisés do Maranhão? E já falando em goleiros também, você pretende usar o Marcos nas finais do Campeonato Baiano? Isso nós vamos ver, nós temos tempo para observar e fazer as nossas escolhas. Eu acho que ele foi bem, foi super bem. Hoje fez, 10, 11 defesas também no jogo, né? O gol acabou sendo, acho que, eu não vi o gol, mas acho que foi contra, né? Quando o Ademir cruza, né? Então ele pode dizer que nem foi vazado pelos jogadores do Bahia, né? Então a jogada do Ademir foi, mas foi bem, como alguns goleiros vêm aqui e brilham, né? Talvez seja o lugar onde mais os goleiros têm se destacado. O Sport veio aqui, veio outro time que veio aqui também, que tem o Jequié, verdade. Quem mais? Teve outro último, ele fechou o gol. O Jequié lá foi, também. Então, assim, isso mostra também que a gente tem capacidade de criação, ofensividade. E ele foi bem no jogo, fez as defesas mais plásticas, outras melhores, né? Outras mais difíceis. E que a gente também tem que melhorar a nossa finalização. Rogério, você já falou praticamente de tudo, né? Mas ainda retomando a questão, a gente percebe você na beira do campo, por vezes, em alguns momentos, principalmente até esse final do jogo, você muito atento e reclamando, chamando a atenção aos seus atletas por uma jogada que você entende que pode ser aprofundada e não é, por um passe mais aprimorado que pode ser e gerar algo positivo para o seu time, não é. Você tem dados fantásticos, os números são fantásticos, mas falta ainda, e isso se deve a quê? Essa falta desse último passe ou dessa escolha entre um passe que deixa o seu companheiro em melhor posição e uma finalização. A gente viu um erro elevado. O Bahia cria muito, mas também erra muito nesse terço final, esse passe final. O passe de fazer o gol, de deixar o atacante em condição de fazer o gol. Bom, e desculpa. Sei que você não disse, mas talvez é mais um desejo até do que uma decisão sua. Quarto, você deve poupar o time para pensar nas finais. Com isso, seriam 2 semanas para finais. Dá para corrigir tudo isso? Agora eu estava pensando na tua primeira resposta. Não, é a mesma coisa, só o tempo que você ganhou.
Você me perguntou quem na primeira parte foi uma dissertação meio longa e eu perdi o começo. Não, sério, eu perdi o começo, perdi o fio da meada. Sobre como corrigir essas... Sobre gritar. Você falou que eu grito mais. Na verdade, eu grito o jogo inteiro. Eu cobro eles o jogo inteiro. Pode ser no primeiro passe ou no último passe do jogo, eu estou sempre gritando com eles para tentar. É difícil, principalmente porque você põe, por exemplo, Juba joga de lateral, Juba vem para o centro e daí são funções um pouco distintas. Marcos Vitor entra como lateral, terceiro zagueiro, às vezes para fechar, porque nós passamos esses últimos dias sem um lateral de ofício, um segundo lateral direito. Então, assim, e é difícil o jogador tomar uma decisão exata. Você sabe por que se erra muito no último terço do campo? Porque é o lugar mais difícil de se jogar. Porque ali atrás, né, você joga, é mais fácil, você nunca tem um homem nas suas costas. O goleiro, por que o goleiro erra pouco passe? Porque nunca tem um homem nas suas costas. Então, ele só joga olhando o jogo de frente. O zagueiro, normalmente, ninguém está atrás de você, você recebe. Agora, quando chega no terço final... Primeiro, o gramado começa com um pouquinho de irregularidade, já fica a sintonia fina, fica mais difícil. E é o lugar do campo mais difícil de jogar. Pega um adversário que põe 9 dos seus 10 jogadores de linha fechado, cara, não é fácil você... Para qualquer um é difícil. Quem tem mais jogadores talentosos, claro, você vai ter uma facilidade. Mas eu acho que até é um dos motivos, justamente, que a gente consegue ainda criar muita chance. Mesmo perdendo os gols, ou errando esse último passe, como você fala, da bola no espaço, da bola no pé, na troca de passe. Mas porque é o lugar mais difícil do campo de se jogar. Entrar numa defesa fechada é sempre a parte mais complicada para qualquer time mesmo, com boa qualidade técnica. Às vezes você sofre, bate, às vezes entra uma bola logo no começo do jogo, e aí muda o jogo. Às vezes você não consegue, o tempo vai passando, você também vai ficando ansioso. Mas é porque é o lugar mais difícil. Aquela frente da área, entrada da área, dentro da área adversária, é a parte mais difícil de se acessar quando você pega um time em linha baixa. E as 2 semanas, como é que você qualifica essas duas? Então, nós vamos trabalhar, primeiro vamos pensar como nós vamos fazer para esse jogo de quarta. E tem alguns jogadores, logicamente, que não... Tá ficando... Já não é muito grande o grupo, né? Aí o Caio sai meio sentindo, o Ares está fora, o Cauli estava uma virose. Quer dizer, você tem poucos jogadores, fica muito curto o grupo para você dispersar muito ele. Então, nós temos que tentar fazer treinamentos para melhorar e também a capacidade física até de você, às vezes, alguns jogadores evitar uma viagem, porque a gente já viajou tanto, né? Então, nós temos que... agora tem um significado já muito especial os 2 jogos das finais contra o Vitória. Salve, torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.